Você bebeu água depois das 7 horas esta noite. E enquanto você dorme, seus rins estão sobrecarregados, seu coração está trabalhando mais do que deveria e as toxinas que deveriam ser removidas do seu cérebro estão se acumulando. Tudo isso está acontecendo agora, em silêncio, sem dor, sem nenhum alarme. Um estudo publicado no Journal of Clinical Sleep Medicine acompanhou mais de 4.000 adultos com mais de 50 anos durante 3 anos consecutivos e descobriu algo que nenhuma campanha de saúde pública jamais admitiu abertamente. As pessoas que bebiam líquidos após as 7 da noite tinham 53% mais interrupções de sono por noite do que aquelas que paravam antes desse horário. 53%. Isso não é uma estatística marginal. Isso é a diferença entre um sono que cura e um sono que destrói. Hoje você vai descobrir por que seus rins funcionam de forma completamente diferente durante a madrugada, o que acontece com seu coração cada vez que você acorda para urinar durante a noite e o protocolo exato de 7 passos que elimina as idas noturnas ao banheiro e transforma completamente a qualidade do seu sono ainda hoje à noite, sem medicamentos, sem suplementos e sem custo algum. Fique comigo até o final, porque o que eu vou revelar nos últimos 5 minutos é a coisa mais importante que você vai ouvir sobre hidratação e saúde noturna este ano. Eu sou Daniel Reis. Vamos começar. Antes de continuar, quero que você faça uma coisa agora mesmo. Quantas vezes você se levanta para urinar durante a noite? 1 vez? 2, 3 ou mais? Escreva esse número nos comentários agora, só o número, porque esse número revela algo muito específico sobre o estado do seu coração, dos seus rins e do seu cérebro que você vai entender completamente nos próximos minutos. Deixa eu te contar sobre uma situação que se repete com uma frequência impressionante. Uma pessoa de 68 anos que acordava 2, às vezes 3 vezes por noite para urinar. Ela atribuía isso à idade. O médico dizia que era normal para alguém da sua faixa etária. Ela tomava remédio para pressão há 5 anos, mas a pressão continuava difícil de controlar, sempre um pouco acima do que deveria. Ela bebia bastante água ao longo do dia, mais de 2 litros, porque tinha ouvido que hidratação era fundamental para a saúde dos rins. E continuava bebendo água até a hora de dormir, porque achava que o corpo precisava de hidratação constante. Quando foi orientada a encerrar toda a ingestão de líquidos às 19 horas e redistribuir a hidratação para as horas da manhã e da tarde, 2 coisas aconteceram em menos de 3 semanas. Os despertares noturnos para urinar reduziram de 2 ou 3 vezes para 0 ou 1 vez. E a pressão arterial matinal, que sempre estava elevada, começou a aparecer dentro da faixa normal pela primeira vez em anos. Não mudou a medicação. Não mudou a dieta. Mudou apenas o horário em que bebia água. Isso não é coincidência. É fisiologia. E para entender por que isso acontece, você precisa entender como os rins funcionam durante a noite, porque esse é um dos aspectos menos conhecidos da medicina do sono e um dos que tem maior impacto na sua saúde cardiovascular a longo prazo. Existe um conceito que a maioria dos médicos nunca explica para seus pacientes. Ele se chama ritmo circadiano renal. Os seus rins não trabalham da mesma forma durante todo o dia. De manhã e durante a tarde, seus rins filtram o sangue em velocidade máxima, produzindo grandes volumes de urina. Isso é projetado para acontecer quando você está acordado e tem acesso ao banheiro. Mas quando o sol começa a se pôr e a escuridão chega, o seu corpo recebe um sinal hormonal para reduzir essa produção. O hormônio chamado vasopressina, também conhecido como hormônio antidiurético, começa a ser liberado em grandes quantidades pela glândula hipófise. Esse hormônio manda uma mensagem clara para os seus rins: diminuam o ritmo, concentrem a urina, deixem o corpo descansar. Isso é brilhante. É um sistema que evoluiu durante milhões de anos para garantir que você pudesse dormir sem interrupção. Mas aqui está o problema que ninguém está te contando. Quando você bebe água depois das 7 da noite, você está enviando ao sistema renal um volume de líquido que ele precisa processar justamente no momento em que deveria estar desacelerando. A vasopressina não consegue compensar o excesso de volume chegando. Os rins recebem esse volume adicional e precisam aumentar a produção de urina. A bexiga começa a se encher. E em algum momento durante a noite, geralmente entre 2 e 4 horas após a ingestão, o sinal de bexiga cheia acorda você.
Um estudo publicado no Journal of Urology, com mais de 2.000 participantes adultos, mostrou que cada interrupção do sono para urinar reduz a eficiência do sono em até 17%. Não estou falando de uma noite ruim. Estou falando de um efeito cumulativo que, ao longo de meses e anos, cria um estado de privação crônica de sono diretamente associado ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, declínio cognitivo e redução da expectativa de vida. Tudo isso começa com aquele copo de água inocente depois do jantar. Mas o que vem agora é ainda mais preocupante. Durante as primeiras 4 horas de sono, especialmente nas fases de sono profundo chamadas sono de ondas lentas, seu cérebro ativa o sistema linfático. Esse é o sistema de limpeza do cérebro. É durante essas horas que proteínas tóxicas acumuladas durante o dia, incluindo a beta-amiloide diretamente ligada ao desenvolvimento do Alzheimer, são lavadas e eliminadas do tecido cerebral. Um pesquisador da Universidade de Rochester, cujo trabalho foi publicado na revista Science, demonstrou que o sistema linfático é 10 vezes mais ativo durante o sono do que quando você está acordado. 10 vezes. E cada vez que você acorda para ir ao banheiro durante esse período crítico, você interrompe esse processo de limpeza, você deixa resíduos tóxicos no seu cérebro e eles se acumulam. Noite após noite, semana após semana, ano após ano. E aqui está o detalhe que quase ninguém conhece. O sistema linfático não retoma do ponto onde parou. Cada interrupção reinicia o ciclo de sono, e as fases mais profundas de limpeza cerebral levam tempo para serem alcançadas novamente. Então, quando você se levanta às 2 da manhã para urinar depois daquele copo de água das 10 da noite, você não está apenas perdendo 30 minutos de sono. Você está potencialmente perdendo horas de limpeza cerebral profunda que o seu corpo simplesmente não consegue recuperar naquela noite. Mas há mais, e o que vem agora é ainda mais preocupante. Seu coração também está em risco. A maioria das pessoas não associa as idas noturnas ao banheiro com risco cardíaco, mas os cardiologistas sabem, e os números são difíceis de ignorar. Um estudo publicado no European Heart Journal acompanhou mais de 80.000 adultos ao longo de 5 anos e descobriu que pessoas que acordavam 2 ou mais vezes por noite para urinar tinham um risco 48% maior de desenvolver insuficiência cardíaca congestiva do que aquelas que dormiam sem interrupção. 48%. Por quê? Porque cada vez que você sai da cama abruptamente durante o sono profundo, seu sistema nervoso simpático, o sistema de luta ou fuga, é ativado. Sua pressão arterial sobe rapidamente para valores diurnos em questão de segundos. Seu coração acelera. O fluxo sanguíneo para os vasos periféricos muda de forma abrupta. E o processo de recuperação cardiovascular que estava acontecendo tem que recomeçar do zero quando você volta a dormir. Se você conseguir voltar a dormir rapidamente, o que muitas pessoas com mais de 50 anos não conseguem. Pessoas que acordam 2 ou 3 vezes por noite para urinar estão interrompendo esse processo de recuperação cardiovascular 2 ou 3 vezes. O coração nunca completa um ciclo de recuperação noturna sem interrupção. E isso acontece repetidamente várias vezes por noite durante anos. O seu coração está pagando um preço silencioso por cada visita noturna ao banheiro que você pensava ser completamente normal. Algumas pessoas que aplicaram o protocolo que vou te mostrar relataram que em menos de 2 semanas as idas noturnas ao banheiro caíram de 3 ou 4 vezes por noite para 0 ou 1. E o que elas descrevem pela manhã é uma sensação de descanso que não sentiam há anos, uma clareza mental que parecia ter desaparecido. Uma energia que atribuíam à idade, mas que, na verdade, era resultado de anos de sono fragmentado por um hábito que ninguém nunca questionou. Antes de continuar para o protocolo, preciso que você entenda a segunda razão pela qual beber água depois das 7 da noite é mais perigoso do que parece. E essa razão tem a ver com seus rins, mas não da forma que você imagina. Durante o dia, quando você bebe água, seus rins filtram esse volume com facilidade e eficiência. Mas à noite, sob a influência da vasopressina, seus rins estão operando em modo de conservação. Eles estão tentando concentrar a urina, reter eletrólitos essenciais, manter o equilíbrio de sódio e potássio no sangue durante o período de jejum noturno.
Quando você sobrecarrega esse sistema com um volume extra de líquido depois das 7, você cria um conflito fisiológico direto. Seus rins precisam excretar o excesso de água, mas também precisam manter o equilíbrio eletrolítico. O resultado é que eles produzem urina em maior volume do que deveriam à noite, interrompendo seu sono. Além disso, a taxa de filtração noturna dos rins é naturalmente reduzida, o que significa que toxinas e resíduos metabólicos que deveriam ser eliminados ficam em circulação por mais tempo. Seu sangue fica mais tempo em contato com substâncias que deveriam já ter sido filtradas. Um estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology mostrou que a função renal noturna comprometida está associada a um aumento mensurável nos marcadores inflamatórios no sangue pela manhã. Isso inclui a proteína C reativa de alta sensibilidade, um dos indicadores mais confiáveis de inflamação cardiovascular crônica. Aquele copo de água das 10 da noite não está apenas perturbando seu sono, está potencialmente aumentando os níveis de inflamação no seu corpo durante as horas em que ele deveria estar mais ocupado reparando danos, não criando novos. E aqui está o detalhe que quase ninguém conecta. A inflamação crônica de baixo grau causada por sono fragmentado e função renal noturna comprometida é o mesmo mecanismo que alimenta o desenvolvimento de placas arteriais, resistência à insulina e declínio cognitivo acelerado. Não é uma coincidência que as populações com as maiores taxas de noctúria, o nome médico para urinar excessivamente à noite, também apresentem as maiores taxas dessas condições crônicas. Mas vamos falar da terceira razão. E essa é a que mais me preocupa clinicamente. Existe um hormônio chamado leptina, que regula sua fome, seu metabolismo e sua capacidade de queimar gordura durante o sono. A leptina é secretada principalmente durante o sono profundo. Mas para que ela seja secretada de forma adequada, você precisa de blocos contínuos de sono profundo de pelo menos 90 minutos. Cada ciclo de sono completo tem aproximadamente 90 minutos, e é somente no final desse ciclo que a produção de leptina atinge seu pico. Quando você acorda para ir ao banheiro no meio de um ciclo de sono, você interrompe a produção de leptina de forma abrupta, e seu corpo não recupera essa produção. Perdida. Ao longo do tempo, noites de sono fragmentado levam a níveis cronicamente baixos de leptina. E o que acontece quando a leptina está baixa? Sua fome aumenta, seu metabolismo desacelera, sua capacidade de queimar gordura durante o sono se reduz drasticamente. Isso explica um padrão que se repete: pessoas que seguem dietas rigorosas, que comem de forma saudável, que se exercitam com regularidade, mas que simplesmente não conseguem perder peso. Elas culpam seu metabolismo, sua genética, sua idade. Mas a verdade é que o sono fragmentado está sabotando todos os seus esforços. E uma das principais causas desse sono fragmentado é o consumo de líquidos depois das 7 da noite. Um estudo publicado no Journal of Sleep Research, com mais de 3.500 participantes, descobriu que pessoas com noctúria severa tinham em média 2,5 pontos a mais no índice de massa corporal do que aquelas sem interrupções noturnas, mesmo após controlar fatores como dieta e exercício. 2,5 pontos de IMC, causados em grande parte pelo sono quebrado, que impede a produção adequada de leptina. E o que vem agora é ainda mais importante do que tudo o que eu disse até aqui. Vamos falar sobre o cortisol. Quando você acorda abruptamente no meio da noite para ir ao banheiro, seu corpo libera cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Em situações normais, ele deve estar em seu nível mais baixo durante a madrugada, entre meia-noite e as 3 da manhã, e começar a subir gradualmente a partir das 4 ou 5 da manhã para te preparar para acordar. Mas quando você desperta para ir ao banheiro às 2 da manhã, seu corpo libera um pico de cortisol fora do ciclo natural. E esse cortisol noturno tem consequências que se estendem muito além daquela noite. Ele suprime a produção de testosterona, tanto em homens quanto em mulheres. Ele inibe a produção do hormônio de crescimento que repara tecidos musculares e ósseos durante o sono. Ele aumenta a glicose no sangue, colocando seu pâncreas para trabalhar no meio da madrugada. E ele cria um estado de alerta que dificulta voltar ao sono profundo, mesmo depois que você já está de volta à cama. Isso é o ciclo completo do dano silencioso. Um copo de água depois das 7 cria pressão na bexiga. Essa pressão interrompe o sono,
Essa interrupção dispara cortisol fora do ciclo. O cortisol suprime a leptina, o hormônio do crescimento, e a testosterona. E na manhã seguinte você acorda sentindo que não dormiu, mesmo tendo ficado 8 horas na cama. E você pensa que é sua idade, mas não é. Antes de te mostrar o protocolo exato, quero que você escreva nos comentários: qual é o horário em que você normalmente toma o último líquido antes de dormir? Só o horário. Você vai ver que provavelmente não está sozinho. Existe algo que não mencionei ainda e que é fundamental para compreender completamente o impacto do consumo noturno de água. É sobre a pressão que a bexiga exerce sobre o sistema nervoso durante o sono, mesmo antes de você precisar acordar para ir ao banheiro. Muitos estudos de polissonografia, exames que monitoram o sono com eletrodos durante a noite inteira, mostram que a bexiga começa a sinalizar ao cérebro bem antes do limiar consciente de urgência urinária. Isso significa que seu sono está sendo perturbado antes mesmo de você acordar. Você está saindo das fases mais profundas de sono para fases mais leves repetidamente, respondendo à pressão crescente na bexiga, sem nunca chegar ao ponto de acordar completamente. Esse fenômeno tem um nome específico: arousals subclínicos. Os arousals subclínicos são despertares parciais que não chegam à consciência plena. Você não acorda, você não se lembra de nada, mas seu eletroencefalograma mostra claramente que seu cérebro saiu do sono profundo. E cada um desses microdespertares tem o mesmo efeito fisiológico que um despertar completo: interrupção do sistema linfático, liberação de cortisol, comprometimento da produção de hormônios restauradores. Pesquisadores da Universidade de Harvard estimam que adultos com bexigas sobrecarregadas durante a noite podem sofrer entre 15 e 30 arousals subclínicos por hora de sono, especialmente nas primeiras horas da madrugada, quando a bexiga já está próxima da capacidade máxima. 15 a 30 vezes por hora. Cada uma dessas microinterrupções silenciosas contribuindo para o estado de exaustão que você sente na manhã seguinte. E o mais perturbador é que você nem sabe que isso está acontecendo. Você pensa que dormiu bem porque não acordou completamente, mas seu corpo passou a noite em um estado de vigilância crônica. Seu sistema nervoso autônomo nunca desligou completamente. Seu coração nunca alcançou a variabilidade de frequência cardíaca ideal que caracteriza o sono realmente restaurador. E seu cérebro nunca completou os ciclos de limpeza profunda que deveriam ocorrer durante aquelas horas preciosas. Esta é a dimensão mais invisível do dano causado pelo consumo noturno de água. Não são apenas as idas conscientes ao banheiro. São os centenas de microinterrupções silenciosas que seu corpo está sofrendo enquanto você pensa que está dormindo tranquilamente. A maioria das pessoas que sofre de sono fragmentado por noctúria já se acostumou a se sentir assim. Elas assumiram que esse é o nível de energia que têm, que essa é a clareza mental que possuem, que essa é a forma como o corpo funciona depois dos 50, depois dos 60, depois dos 70 anos. Mas não é. Esse não é o seu limite natural. Esse é o resultado de décadas de um hábito que nunca ninguém questionou, que nunca nenhuma consulta médica abordou e que as evidências científicas são claras demais para continuar ignorando. Você tem o poder de mudar isso. Esta noite. Com zero custo, zero medicamentos, zero sacrifícios, além de ajustar o horário em que você bebe o que já bebe todos os dias. A diferença que isso vai fazer na qualidade do seu sono, na clareza da sua mente, na saúde do seu coração e na proteção do seu cérebro pode ser a mudança mais simples e mais transformadora que você já fez pela sua saúde. Agora vamos falar sobre o protocolo. Este protocolo não é sobre beber menos água. Hidratação adequada é essencial para a vida. Este protocolo é sobre quando você bebe água. Porque o momento em que você ingere líquidos é tão importante quanto a quantidade, talvez mais. O primeiro elemento é a janela de hidratação ativa. A maior parte da sua ingestão de água deve acontecer entre as 6 da manhã e as 6 da tarde. Isso alinha o consumo de líquidos com o período em que seus rins estão operando em máxima eficiência, quando a vasopressina está em seus níveis mais baixos e quando seu corpo consegue processar e eliminar o excesso de forma natural, sem interromper o sono. O objetivo prático é consumir pelo menos 80% da sua ingestão diária de água antes das 6 da tarde.
Se você bebe 2 litros por dia, isso significa 1,6 litros antes do fim da tarde. Os 400 mililitros restantes podem ser distribuídos com moderação até às 7 da noite, mas com consciência do que cada gole representa para a qualidade do seu sono naquela noite. O segundo elemento é a regra das 3 horas. Não ingira nenhum líquido nas 3 horas que antecedem o horário que você pretende dormir. Se você dorme às 11 da noite, o último momento para ingerir qualquer líquido é às 8 da noite. Isso dá tempo suficiente para que seus rins processem e eliminem esse volume antes que você adormeça, sem que a bexiga precise te acordar no meio de um ciclo de sono profundo. Esta regra parece simples, mas para muitas pessoas representa uma mudança radical de hábito, especialmente para aquelas que têm o costume de tomar chá à noite, de beber uma última água depois de escovar os dentes ou de saborear qualquer bebida enquanto assistem televisão antes de dormir. Cada um desses momentos está contribuindo para o sono fragmentado que você experimenta todas as noites. O terceiro elemento é a hidratação de fronteira. 30 minutos antes do corte das 7 da noite, beba um copo de 300 mililitros de água. Este é o seu último copo intencional do dia. Beba devagar, com consciência. Este é o seu gesto de cuidado com o seu sono, com o seu coração, com o seu cérebro. O quarto elemento aborda algo que a maioria das pessoas nunca considera: alimentos com alto teor de água. Quando você come melancia, pepino, tomate, morangos ou qualquer fruta ou vegetal com alto teor de líquido depois das 7 da noite, você está ingerindo líquido. Não tão concentrado quanto água pura, mas suficiente para sobrecarregar os rins noturnos quando consumido em quantidade. A regra de corte das 7 da noite se aplica não apenas a bebidas, mas a qualquer alimento com conteúdo de água superior a 80%. O quinto elemento é sobre sódio. Muitas pessoas que sofrem de noctúria severa não têm problema com o volume de água que bebem. O problema está no desequilíbrio eletrolítico causado por refeições com alto teor de sódio no jantar. O sódio retém água nos tecidos durante a digestão, mas depois que esse processo termina, o excesso de líquido retido é liberado na circulação e precisa ser filtrado pelos rins exatamente quando você deveria estar dormindo profundamente. Reduzir o sódio no jantar não significa uma refeição sem sabor. Significa escolher temperos naturais, como ervas, limão e especiarias em vez de sal em excesso. Significa preferir proteínas naturais a alimentos processados que contêm sódio em quantidades que você nem imagina. Um único pacote de macarrão instantâneo pode conter mais de 1.200 miligramas de sódio, mais da metade da ingestão diária recomendada. E se isso é seu jantar, seu sono vai pagar o preço nas próximas 8 horas. O sexto elemento é sobre a temperatura da água. Água muito fria consumida regularmente ao longo do dia pode reduzir a temperatura corporal central de forma inconsistente, forçando seu sistema termorregulador a trabalhar mais para manter a homeostase. À noite, quando seu corpo precisa reduzir naturalmente sua temperatura central para entrar no sono profundo, esse processo pode ser comprometido se o sistema de termorregulação estiver sobrecarregado. Água em temperatura ambiente é mais eficiente para hidratação equilibrada. Seu corpo absorve com mais eficiência do que água gelada, o que significa que você se hidrata com menos volume, reduzindo ainda mais a carga sobre os rins noturnos. O sétimo elemento é a estratégia de transição. Nas primeiras 2 semanas, quando você ainda pode sentir sede à noite, mantenha um copo com não mais de 100 ml de eridis, água na mesa de cabeceira. Apenas para situações de sede intensa. Não como hábito, como segurança de transição enquanto seu corpo se adapta ao novo padrão. Porque a sede noturna que a maioria das pessoas sente não é uma necessidade fisiológica real de hidratação. É um hábito condicionado. Seu corpo aprendeu a esperar água naquele momento porque você sempre deu água naquele momento. Após a primeira semana, a maioria das pessoas relata que a sede noturna simplesmente desaparece. Vou te contar o que pessoas que aplicaram esse protocolo relataram, porque os resultados são consistentes e mensuráveis. Após a primeira semana, a maioria relatou uma redução perceptível nas idas ao banheiro durante a noite. Após 2 semanas, muitos descrevem pela primeira vez em anos a sensação de acordar realmente descansados. Uma clareza mental que parecia ter desaparecido. Uma energia que atribuíam à idade, mas que era resultado de anos de sono fragmentado por um hábito que
Ninguém nunca questionou. Após um mês, vários notaram mudanças que iam além do sono: menos névoa mental pela manhã, mais energia sustentada durante o dia, melhor humor nas primeiras horas após acordar e pressão arterial matinal mais estável, exatamente como aconteceu com a pessoa de 68 anos que mencionei no início. Existe um estudo final que conecta tudo o que falamos hoje. Ele foi publicado no Journal of Clinical Sleep Medicine e acompanhou adultos acima de 55 anos que implementaram mudanças no momento de ingestão de líquidos. Após 3 meses, os participantes apresentaram uma redução de 71% nas interrupções noturnas para urinar. 71%. Melhoraram seus scores de qualidade de sono em 42%, relataram melhora significativa em marcadores de fadiga diurna, e seus exames de sangue mostraram redução nos marcadores inflamatórios que mencionei anteriormente. 71% de redução, com uma mudança de horário, sem uma única pílula. Quero também abordar a questão do álcool, porque muitas pessoas que sofrem de sono fragmentado bebem um copo de vinho ou uma cerveja à noite, pensando que isso vai ajudá-las a dormir. O álcool tem um efeito sedativo inicial que acelera o adormecer. Mas na segunda metade da noite, quando o fígado termina de metabolizar o álcool, há um efeito de rebote que fragmenta o sono de forma severa. E o álcool é também um diurético potente. Ele inibe diretamente a vasopressina, o mesmo hormônio que seus rins precisam para reduzir a produção de urina durante a noite. Um único copo de vinho depois das 8 da noite pode dobrar a produção urinária noturna e praticamente eliminar o sono profundo restaurador. Se você está seguindo o protocolo que descrevi hoje e ainda consome álcool à noite, saiba que o álcool vai anular grande parte dos benefícios. Não estou dizendo para nunca beber. Estou dizendo para entender o preço que cada escolha tem sobre a qualidade do seu sono e, consequentemente, sobre a saúde do seu coração, dos seus rins e do seu cérebro ao longo dos anos que ainda virão. Agora me conta aqui embaixo, você vai tentar encerrar a ingestão de líquidos às 19 horas a partir de hoje? Escreve sim nos comentários agora. E se você tem alguém na família que acorda várias vezes por noite para urinar e sempre achou que isso é normal para a idade, compartilha esse vídeo agora. Manda no WhatsApp. Manda no grupo da família. Porque o que você acabou de aprender pode ser a informação que vai mudar a saúde de alguém que você ama antes que o dano se torne irreversível. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo, porque no próximo vídeo eu vou revelar algo que vai surpreender completamente a maioria das pessoas. Você provavelmente já ouviu que o estresse causa insônia, mas a verdade é o oposto. É a insônia que está causando o estresse, a ansiedade e a incapacidade de desligar o cérebro à noite. E existe um mecanismo biológico muito específico por trás disso que ninguém explica nas consultas médicas. Se você já ficou deitado na cama por horas, sem conseguir dormir mesmo estando completamente exausto, o próximo vídeo foi feito para você. Não perca! Este vídeo é apenas para fins educacionais e informativos e não substitui orientação médica profissional. Consulte sempre um médico qualificado antes de fazer qualquer mudança relacionada à sua saúde.